da Série A do Brasileirão. Em Brasília, o Palmeiras vai tentar recuperar o primeiro lugar na tabela do Brasileirão. O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira aqui na Academia de Futebol, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, de olho na recuperação no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, perdeu em casa para o Bahia, perdeu também a liderança, que agora é do Flamengo. O próximo jogo vai ser contra o Vasco da Gama, no domingo às 4 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Quem falou depois da atividade foi o meia Lucas Evangelista, que chegou nesta temporada do Red Bull Bragantino. Ele falou sobre essa adaptação dele ao Palmeiras. Vamos ouvir. Uma das coisas que marcou muito para mim foi que não tem essa vaidade. A gente sabe que o ano é muito longo, então eu acho que até se a gente quisesse jogar os 75, 80 jogos aí é impossível, a gente acaba lesionando, então não tem vaidade, todo mundo está sempre preparado para jogar. A gente sabe que esse rodízio também é importante, todo mundo se sente importante dentro da equipe, independente se começa jogando ou se joga 5 minutos. Outra coisa que marcou muito assim foi uma fala do Abel, que ele não vê como... Acho que a gente não pode pensar em ser protagonista, acho que a gente tem que pensar sempre em prol da equipe. Então, uma hora ou outra acaba um destacando mais, mas a gente sabe que o principal é o coletivo destacar, consequentemente o individual destaca também. Ele falou também sobre o confronto contra o Vasco da Gama, que vai ser pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro na capital federal, no estádio Mané Garrincha. É um ano muito longo, muitos jogos, é bom todo mundo se preparar, eu tenho certeza que está todo mundo se preparando, a gente vê durante o dia a dia, nos treinamentos, na recuperação. Então, acaba tendo esse rodízio, eu acho que é importante. Tem alguns jogadores aí que já está com a minutagem um pouco mais alta, então é bom para quem não está tendo tanta minutagem ter oportunidade, se sentir mais importante jogando também. Então, eu acho que está todo mundo preparado. Sabemos a dificuldade da partida contra o Vasco, mas a gente está numa sequência muito boa, o time está muito compacto, todo mundo se ajudando defensivamente, acho que isso que é o mais importante. O retrospecto do Palmeiras é favorável contra o Vasco da Gama. Não perde, independentemente do local do jogo, desde 2015. De lá para cá, foram 12 partidas, com 8 vitórias e 4 empates. Olá, amigos do Sport Center. Neste domingo teremos Vasco e Palmeiras em Brasília. O Vasco optou por mandar esse jogo no estádio Mané Garrincha. E aí começa uma série de 4 jogos seguidos fora de São Januário. O Vasco, que tem sido dirigido interinamente pelo Felipe, na última partida empatou com o Operário por 1-1. Vasco enfrentando o Palmeiras, que quer manter uma série invicta, impressionante, fora de casa. Palmeiras, nas últimas 17 partidas que fez fora do Allianz Parque, não perdeu. São 14 vitórias, 3 empates. Vem de 6 vitórias seguidas fora de casa. Se vencer o Vasco, iguala a série de 2022, 7 vitórias seguidas fora de casa. Para essa partida contra o Vasco, existe a expectativa pelos retornos do Mike e do Rafael Veiga. Os dois, assim como o Murilo, iniciaram o processo de transição, treinando com o grupo no gramado. Nesta semana, o Murilo já esteve no banco no jogo contra o Ceará. Então existe a expectativa que o Rafael Veiga e o Mike estejam nessa viagem para Brasília. O Palmeiras, que tem tratado com muita cautela o retorno desses jogadores ao gramado, pensando no Mundial de Clubes. Faltam 9 partidas do Palmeiras até a estreia no Mundial. O Palmeiras quer ter todo o grupo, todo o elenco à disposição para a disputa do Mundial de Clubes. É o Vasco no meio da tabela, na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Palmeiras, segundo colocado, quer superar o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Abel falava isso em coletivo, dizendo, gente, não tem o que fazer. A gente tem que disputar o campeonato fazendo esse processo de rotação, de minutagem. Assim, o torcedor mais xiita, assim, aquele mais de arquibancada. A turma do amendoim. Acaba ficando... O torcedor do Palmeiras. Pra que poupar? E aí sempre fala isso, né? Pra que poupar? Início, mal começou, mas assim, é por isso, né? A temporada foi toda puxada pra cima. O estadual, que começava 20 de janeiro, começou 8, por causa do Mundial. Se os times não tiverem mínimo controle, pensando nesse campeonato que vai chegar, você chega nessa competição todo, assim, sem os principais jogadores machucados. O jeito que o Tite foi criticado ano passado por motivos que a gente sabe, a diretoria queria um título pelo 2023 que foi.
E o Tite sacrificou a Libertadores muito ali para poder botar o time sempre principal no Campeonato Carioca. E a conta que isso cobrou lá na frente. O Flamengo chegou a ficar com 5 jogadores contundidos, uma série de atletas machucados. Então, esse controle tem que ser feito. E o Palmeiras fez, chegou na final, não foi por isso que não ganhou. Aí foi por detalhes ali dos 2 jogos, numa situação que não jogou melhor do que o Corinthians, não igualou a parte anímica com o Corinthians venceu o jogo. E teve um pênalti perdido. Exato. Poderia ter... Não foi para essa rotação que o Palmeiras não levou. Eu até usei esse Palmeiras como exemplo, por exemplo, pelo que o Botafogo fez aqui no Rio. A questão de achar que o Carioca é o menos importante da temporada, que o momento que decisivo é no São, para se preparar. O Botafogo não jogou a competição, ficou fora, ficou parado um mês e está cobrando esse preço. Então o Palmeiras, não é que o Paulista devia ser, e olha que era um tricampeonato, um tetracampeonato, né? Ele foi girando esse grupo, trabalhando nesse grupo, chegou na final, conseguiu dar um pesar nos jogadores e disputou o título. Não ganhou, não foi por isso. E o time do Palmeiras tá equilibrado. Você vê que é um time competitivo, corre pra caramba. Investe pra isso, né? Investe pra isso. Você investe num elenco, um monte de gente não pode usar. Vai jogar. No Brasil tem vai isso, jogar né? contra o time mais fraco na Libertadores, não pode usar o banco. Vai jogar uma Copa do Brasil contra time de. É uma crise. Não é o caso do Palmeiras, né? No caso de divisões inferiores, como outros estão enfrentando. Mas você não pode poupar, então pra que você tem elenco? E aí, pensando justamente nesse elenco, a Camila falou, Rafael Veiga pode ser opção, assim como o Mike também. para essa partida contra o Vasco. Num momento em que o time encaixou. O Rafael Veiga. Agora e aí? vem. Ele entra. Vocês acham que ele volta a titular ou vai brigar por posição? O próprio Paulinho que a gente falou aqui tá esperando. O Vitor Roque hoje. Sei lá se o Vitor Roque é titular, eu acho que não é. Então, faz parte. E o próprio Veiga, a gente tem que lembrar, no ano passado teve um momento de banco. Sim. Já teve momentos, assim, nessa passagem junto com o Abel, já teve um outro momento que não estava bem e ele trocou. Então, acho que vai ser natural. Já é natural quando o cara está voltando de lesão, voltar aos poucos, ainda mais com o time bem, o Estevão por dentro, Felipe Anderson, que o próprio Abel já reconheceu em entrevista, que estava o sacrificando, entre aspas, jogando na posição que ele não gosta, tal. O cara tá tendo uma sequência legal na dele, eu acho que vai ser natural. Mas, claro, o Veiga vai entrando, vai jogando bem, aí ganha no campo e aí volta para a titularidade. Mas vai ter que ganhar de novo no campo, porque tem gente na frente nesse momento. O cara é decisivo, né? Eu também acho que ele vai voltar esperando, né? Mas você olha pro Veiga, eu acho que ele espera pouco, eu acho. Depende Ele dele. vai esperar pouco, Aí é outra característica, né? Você vê que o Veiga é o cara das bolas porque tem paradas. essa questão. Tem que mudar o jeito do time jogar para ele entrar agora. Passa pelo Abel repensar uma forma um pouco do time jogar. Sim, o Abel chegou a pensar nele de segundo volante. Ele chegou a jogar assim. Ele jogou assim já algumas partidas. Mas o Richard quando tá tem bem. 3 zagueiros, né? Exatamente. E o E a Richard questão também. você vai tirar quem ali do meio campo? O Richard, ele é titular. Mas se o Richard não jogar, o Lucas Evangelista chegou muito bem no Palmeiras. Teve até uma lesão agora, voltou, mas ele estava jogando bem. Pode jogar Aníbal Moreno, pode jogar Emiliano, que são jogadores mais... São primeiros volantes, né? Jogadores um pouquinho mais atrás, mas dependendo do jogo, eles oferecem essa combatividade. Os dois já atuaram juntos, inclusive, no Palmeiras também. Então, acho que vai muito da característica, né? O Estevão por dentro, eu queria ver há muito tempo jogando, porque o jogador do talento dele precisa tocar mais vezes na bola. E o Abel resolve 2 problemas que o Estevão por dentro. Primeiro, o time deixa de pender somente pro lado direito, passa a equilibrar mais o lado da jogada. E segundo, ele tem o melhor jogador dele tocando mais vezes na bola, que é o que está acontecendo. Mais perto da área também, né? Mais perto da área. O Estevão é menos sacrificado defensivamente, quando tem que descer com o lateral, né? Marca ali geralmente o primeiro volante adversário. E assim, é a característica diferente. O Veiga é um cara que faz a bola andar. O Estevão conduz mais. Claro que o Estevão ele pode se transformar, é um garoto de 17 anos. Daqui a, sei lá, 5, 6 anos a gente Fez pode estar 18 falando... agora. Fez 18. Fez 18 agora. Verdade, bem lembrado. Jogou no aniversário.